Vamos ver agora se dá certo, gente. Ai, esse negócio ao vivo, eu vou te contar, só Jesus. Gente, tá me vendo, Lelê? Tô, boa noite, boa noite, pessoal. Oi, Lelê. Já vou falar com a Sara, peraí. Vamos ver se a Stephanie consegue entrar. Sara, coitada, deve estar lá que nem sem saber o que estava acontecendo. Ei, Entrou? cheguei! Coloquei um filtro para dar uma dignidade, para disfarçar o nervosismo. Agora eu vou chamar a Sara, né? Tadinha, tá lá sem saber o que está acontecendo. Chamei, gente. Nervosa Oh my God. aqui. Ai, meu Deus! Hi, Sarah. Hi, Sarah. Hi, I wish I spoke Portuguese. This would be more fun in Portuguese. Oh, it's fun anyway. Oh my God. Thank you for having me. Oh, thank you so much with us in the live now. Thank you. Gente, olha só, a Sarah entrou. Graças a Deus, eu acho que agora estabilizou a internet. A gente vai começar. Eu vou apresentar para ela, né, a Lelê, que ela não conhece, a Stephanie, que também é escritora, e depois a gente segue com as perguntas. Ok. Sarah, let's go. Hello. We are so happy that you are here today. We Brazilians really enjoy reading your books. Thank you. We all have many questions for you. It's here with us, my partner Leonor, and Stephanie Nunes, who is a mediator and a historical romance author too, and will help us with the translations. And besides, we also have some Brazilians writing and many others fans watching now. Great. Sarah, for getting started, please introduce yourself, and after we will start with the questions. I'm Sarah MacLean, and I write historical romance novels, and many of them are in Brazil. And I am so grateful to my Brazilian readers. I was supposed to be in Brazil in 2020, and then the world fell apart. So someday soon, I hope, I'll be back. So, Sarah, I'm Stephanie. First, I would like to say it's an honor to be here speaking with you because you are one of the first authors I've read. So, for me, it's like really special. I remember when Soraya told me, would you like to be in a live with Sarah? And I was like, oh, let's talk about her. Let's talk about her. I've read most of her books. It's going to be fun. And she's like, no, she's going to be there. It's with her. And I was like, what? So for me, it's really special to be here. I'm a big fan of your work. And I'll be translating. So we speak and I'll talk to people watching us. Gente, a Sarah falou, né? Ela se apresentou, é a Sarah MacLean, ela é autora de romances de época, muitos romances de época estão no Brasil, como a gente conhece. E ela estaria no Brasil em 2020, né? Mas aí a pandemia aconteceu e ela espera estar aqui em breve. E eu só comentei com ela, quando eu recebi o convite para participar da live, eu falei para a Soraya assim, vai ser super divertido numa live falar sobre ela. E ela falou, não, nós vamos falar com ela. E eu falei, meu Deus do céu. Então eu estou desmaiada até agora. Mas let's move on. Okay. Sarah, what motivates you to write historical novels? Respond for you. Stephanie, do you need to translate the question too, or? I'll translate at the end of it. Yeah. Like so many of you, I started writing historical romance because I read historical romance and I loved it, and I wanted to spend all day, all the time in the books. And so I started writing them because that seemed like the
best way to be able to spend as much time as possible in the books. Então, a Soraya perguntou, gente, o que motivou ela a escrever, né, romances de época. E ela disse que, como muitas autoras, ela lia muito romance de época, então ela achou uma boa ideia, porque ela queria passar os dias no romance. Então, por que não escrever romance de época? Stephanie, eu acho melhor a ideia de você traduzir a questão, a pergunta antes, para ela também saber. No caso aqui, eu já vou falar pro pessoal, né? Gente, vou perguntar a ela sobre a criação dos processos dela, né? Como é que funciona para ela, como é que ela trabalha isso, né? Então, Sarah, about your creative process, how does it work for you? Yeah. My creative process is very messy. I usually come up with an idea for a series, which you all know if you've read my books, you know. I like to tie all of the books together, and then I imagine the characters, and then I start writing, but I don't know what the book is going to be, and then I write for a long time before I understand what the book is. And then I do a big revision, and I try to make the book that I have finished into the book that I started, which is complicated and messy, and I don't recommend. Então, gente, ela falou, a senhora perguntou sobre o processo criativo, né? E ela falou que é um pouco bagunçado. Ela imagina os personagens, ela geralmente imagina séries, então quem já leu ela vai saber que as séries dela são interligadas, inclusive. E ela começa a escrever, e aí ela escreve por um longo, longo tempo, e depois ela revisa para tentar chegar nessa primeira ideia que ela teve. Então é um pouco bagunçada, ela não recomenda, mas é assim que acontece. Vale a pena. Dá certo no final, é o que importa. Vale a pena. It works really well. Thank you. Thank you. Sarah, Stephanie. thank you to be here. I'm a huge fan. Well, let me ask. Have any historical romance author inspired you? Oh, yeah. Lisa Kleypas is my queen. I could read all of her books. I could just read Lisa Kleypas forever and never be tired of it. But I started young, so I started with Judith McNaught and Jude Devereaux and Joanna Lindsay and Julie Garwood. And now I read Sophie Jordan and Tessa Dare and Wow! Yeah, I mean, so many people are a part of my life and inspire me every day. So it's the best thing about being a writer is I get to read and learn from all of the people who I work with. And I guess I get to work with all the people who I've read my whole life. They amazing. Eu perguntei para Sarah se algum autor de romance histórico inspirava ela. E ela falou da Lisa Kleypas, falou da Judith. Eu vou deixar a Stephanie traduzir a resposta dela. Ela falou que ela é uma grande fã da Lisa Kleypas, que ela poderia ler a Lisa Kleypas a vida inteira dela, que ela não ia cansar. Mas ela começou jovem a ler romance de época. Então, Judith McNaught, eu não consegui anotar todos as autoras, Sophie Jordan. Então ela disse que é muito gratificante trabalhar hoje com pessoas que ela costumava ler e continua lendo. Então essas pessoas conseguem trabalhar com ela consegue trabalhar com essas pessoas, então é bem gratificante. Talking about books and routine, how is your relationship with your readers? It's essential. It's the most important piece because the books don't exist without you all. I mean, I can write them alone in my office, but until you have them in hand, they don't live. They don't breathe until you have them. So the readers are the most important part, and I'm so grateful
to all of you. And I'm so grateful to all of you from all over the world who I don't get to see all the time and don't speak English I don't speak your language. And it's amazing to me that you all show up to listen to me. Você quer traduzir, né? Pode traduzir, Stephanie. Tá. Se quiser, ela perguntou sobre o relacionamento da Sarah com os leitores, né? E ela disse que, na verdade, os leitores, eles são a melhor parte, porque não existem os livros sem os leitores, sem para quem chegar às histórias. Então, ela é muito grata, como os leitores são a coisa mais importante, ela é muito grata pelos leitores de outros países que acabam, às vezes, não falando a língua dela, ela não fala a língua, né? Ela não fala, por exemplo, português, e a gente tá aqui, a gente tá assistindo ela, querendo falar com ela. Então, assim como nós, né? Ela se sente muito grata, muito, muito gostoso. So, Sarah, what's the strangest thing that ever inspired you in a story? I wrote a book called The Day of the Duchess, and I wish I should have looked up the title in Portuguese, but it was Serafina and Mal's book, the final book in the Scandal and Scoundrel series. And I had been waiting for many years to write the underwater ballroom that's in that book. That's real. It's a real place in the world. And it's at a place called Whitley Park in England, and a very sort of eccentric millionaire built an underwater ballroom inside the lake on his estate. And I waited for books for 5 years to put that into a book. Wow! Oh my God, that's so awesome! Wow. And I was so worried that someone else would discover it and put it into their book first. In their book. So, I just read it. I just reread this book, and I thought about it. I imagined the place, and I live in England. I didn't know it was a place here. So I'm really impressed right now. Yeah. Gente, eu perguntei para ela qual foi a coisa mais estranha que inspirou ela em alguma história. E ela disse que no livro do Perigo para o Inglês, naquela parte, né, naquele ballroom que ele faz embaixo do lago, é um lugar real, que é aqui na Inglaterra, e ela esperou 5 anos para colocar isso dentro de um livro, e é um negócio, assim, excêntrico e super chique, e ela morria de medo de que alguém colocasse isso, descobrisse esse lugar e colocasse dentro de um livro também. Então, tá no Perigo para o Inglês, que é o livro da Serafine do Malcolm. É o terceiro da Uma série... das cenas mais bonitas. Escândalos e Canalhas. It's a beautiful scene. Sim. Thank you. And which of your books was the most challenging one? Oh, that's easy. It's Bourne's book, Bourne and Penelope's book, the first book of the Casino series. And I knew, I had written the Numbers series, and those were my first books, my first romances. And I knew that when I started the Casino series, it was going to be a bigger series. It was going to have an overarching plot and secrets and all sorts of things. And I created Bourne, and I thought, oh, here's Bourne, here's the first hero. And he was so difficult. He was so hard to write, and he was so mean to me and to Penelope. And he was such a difficult, ship to turn around. And it was the hardest book I've ever written. It was the first book of yours that I've read. And I remember that I read Bourne, and I remember thinking, I should not like this guy, but I do. Why do I like him?
And I loved him all book long, so Well. I understand what you're talking about. Eu perguntei para ela, gente, qual o livro mais desafiador que ela escreveu. Mais E difícil, foi o talvez. primeiro da série, eu anotei aqui, deixa eu ver aqui, da série do Cassino, que é, como o nome da série? É Clube dos Canalhas, né, no Brasil. Clube dos Que Canalhas. chama Entre o Amor e a Vingança, que é o da Penélope do Bourne. Então, ela disse que o personagem do Bourne foi muito difícil de construir, porque ele era muito mal com ela e com a Penélope. Uhum. E foi um personagem complexo. E, assim, a primeira série dela foi a Números do Amor, né? E aí ela sabia que a série do Cassino ia ser uma série maior. Então, ia dar mais trabalho. Mas o mais desafiador, e ela falou que é fácil responder essa, que é esse aí mesmo, o mais desafiador. E com esse ela ganhou Rita, né? Ela ganhou o Rita. Eu acho que foi ganhou? o primeiro Rita dela. É com esse? Ganhou. Com esse aí. Let's go, Sarah. About your fans, have you ever experienced a fun situation with them? I'm sorry, repeat, you cut out. Could you say that again? Você cortou, Soraya. About your fans. My fans. About your fans, have you ever experienced a fun situation with them? Some fun situation. Yeah, every situation with fans is fun. The thing I miss the most about the last 2 years is hanging out with fans. I always, when there's a book conference, I always try to have a meetup with with readers who can come to the bar and hang out and have a drink and tell me about what books they're reading, because I'm a romance reader first. And I just want to hear what everyone is loving. The most fun that I have is just spending time with readers, not signing books. That's fun, but it's not as fun as just hanging out and enjoying the company of readers. Oh, yes. A Soraya perguntou se ela tem teve alguma situação engraçada com algum fã dela, e ela disse que, na verdade, toda situação é legal, é divertida com os fãs, que foi o que ela mais sentiu falta na pandemia, desse contato com os Todo fãs. mundo, né? Acho que é uma coisa geral. E é legal assinar livro, mas ter esse contato, porque ela é leitora antes de ser autora, então saber o que todo mundo tá gostando, o que todo mundo tá curtindo, é o que ela mais sentiu falta. Então, gente, eu acho que agora eu vou mudar e vou fazer a pergunta primeiro para vocês em português, para vocês já saberem mais ou menos como ela vai responder, terem uma ideia, né? Vou perguntar a ela se os familiares dela leem os livros dela e se o marido dela, o que ele fala, se ele lê, né? E o que ele fala sobre as cenas hot dos livros dela. Sarah, does your family read your books? What does your husband tell you about hot science? My sister reads my books. Eric, my husband, read Bombshell, which is not in Brazil yet, but that's the most recent book, Bombshell. He read Nine Rules, and then he did not read a lot of books, and then he read Bombshell. And I think that he also, I have a podcast too, and he edits my podcast. So I think now he's not surprised by anything that's in the books. But my mother read one book and then said she would never read another one. Oh my gosh! Eu queria ser a familiar dela para ler todos eles. It's fine.
Ela disse que a família dela, a irmã dela leu os livros dela, a mãe dela leu uma vez só e falou que não ia ler mais, e o marido dela leu Bombshell, que é um livro que a gente não tem no Brasil ainda, né? Que é o mais recente, é o último lançamento dela, e leu 9 regras para quebrar antes de se apaixonar. Mas ele edita os podcasts dela. Ela tem um podcast, então ele não tá, ele não tá surpreso com nada que acontece, né? Porque ele já fica sabendo de tudo. Lea, contigo agora. Bom, eu vou perguntar para Sarah sobre a Calpurnia, que é uma personagem que tem o nome da terceira esposa do Júlio César. Vou perguntar para ela se tem alguma inspiração, algum motivo especial por trás desse nome que ela escolheu. Sarah, Love by Numbers is the favorite series of many Brazilian readers. Calpurnia, the first protagonist, have the Julio Cesar third wife name. Mm-hmm. Was there a special inspiration beyond the name choice? Every one of Callie, Benedict, and Mariana all have names from Shakespearean plays. So Calpurnia came to me because I wanted her to have a name that was bigger than what she thought of herself. And so it made sense to choose a character who existed in real life and was also an empress. And then it just became a hot thing that Ralston could call her. So, yeah, I mean, that was, but I wanted all of the characters to have Shakespeare. I wanted their mother to have named them all after Shakespearean characters. I don't know why. I just did. And then Callie just was so, it was perfect. It was perfect for Callie. Yeah. Traduz, né? Tá travando pra mim, Steph, se você puder. Tá. Então ela disse, gente, que todos esses nomes, né, desse livro foram inspirados em personagens do Shakespeare. Ela não sabe por quê, mas foi inspirado. E a Calpurnia, ela precisava de um nome que demonstrasse algo maior que ela, né? Que demonstrasse uma grandeza que ela não sabia que ela tinha. E o personagem da vida real, a Calpurnia, era uma imperatriz, que é o que o Gabriel acaba chamando ela o livro inteiro, né? Que quem leu sabe, é o meu queridinho. Então ela falou que o Calpurnia deu certinho para personagem, assim, encaixou exatamente do jeito que tinha que encaixar. É perfeito. Calpurnia é perfeito. I'm glad you like her. She's the favorite the world over. It's Callie and then everyone else. So yes, my person. Talking about Love by Numbers, book 1, is there coming a new edition? And if yes, any plans to launch in Brazil? I don't know about Brazil, but this is the new edition in the United States, and it comes out at the end of the month. And it's, I think, beautiful, and it's amazing to have a book. It's 12 years since Callie, and it's amazing to have a book that has had such, like I said, so many people love her and love this book. And when I travel and I meet readers, they always want to talk about Callie and Ralston and Benedict, and it's it's not happening, you guys. Not happening. Why? No, it's not. We need Benedict. It's my next question. Wait, you have to translate for everyone. Gente, ela falou que a Love by Numbers, ela tem uma edição nova, né, que lançou nos Estados Unidos. Ela sai agora no fim do mês. Faz 12 anos que ela lançou esse livro. Fala pra ela que ela tem que trazer pra cá. Que esse negócio o livro mais... não sabe, não. Ela não sabe se vai pro Brasil ainda, mas é o livro mais amado. E o Benedict também é amado, mas ela disse que o livro do Benedict não vai acontecer.
Sorry. Vai acontecer, a gente tá tentando entender por quê. Sarah, I think that everybody, when I announced to my Instagram, I'll have a live with Sarah, everybody just sent me, ask about Benedict. Does he have a book? Does he have a book? And there's no book. We don't have this edition of your book anymore. It's sold out. We only have the ebook. Yes. Yeah, we only have the ebook. So we really hope that it comes to Brazil too, this new edition, because I don't have it. Yeah, everybody loves it, but we need Benedict. He's too okay. I'll tell you. Okay. He's too nice. He's not a Sarah MacLean hero. He's just a really nice guy. And I can't torture him. I need to be able to torture them. Fala pra Gente, ela disse que o Benedict é muito legal para ser um personagem, um protagonista dela. E ela tem que torturar o personagem para ser dela. Então o Benedict ele não mereceria essa tortura. Eu pedi para fazer a exceção, né? Mas tudo bem. Ela pode fazer Sorry. Not even a short story. Difícil. Maybe. I mean, difícil. The thing is, you all are so crazy about Benedict that I can't even say maybe, because then you'll just call me at my house. Ela disse que a gente é tão fissurado no Benedict que se ela falar talvez, a gente liga na casa dela cobrando, cadê o Benedict? So, you're right, Sarah. Don't make any promises you're not sure. But waiting for Benedict books. But we are waiting for him. Someday, maybe. We are waiting for him. Ai, Stephanie, para eu não falar errado para ela, fala para ela repensar, pensar direitinho para lançar o livro. Porque, por exemplo, eu mesma não tenho todos os livros dela, menos o do Nove Regras. She's just asking you, so you can just think about it, insisting on launching this new edition of Nine Rules in Brazil because we really love this book. And we don't have it. It's like really rare who has it. And we would like the whole collection, right? So yeah, okay, when I traveled to Brazil last month, I brought to England a suitcase full of books, including yours, because I really like the Brazilian editions. I have it with mine, the Serafina one here. Mm-hmm. So I would appreciate it too if we launch in Brazil, because people in Brazil really like this book. Okay. I will tell my Brazilian publisher that. Yes. And we'll see what we can do. I'll let them know. We really appreciate it. Ela vai pedir, so ela vai pedir. But it is available in ebook now. It's just print that you can't get, right? Yes. Okay. In ebook, yes. But we like to smell it. Oh my gosh, they're wrapped up still. Ela falou, eles ainda estão no plástico. Oh my gosh. Yeah. Okay. So I think changing the series, talking about Scandals and Scoundrels. I think Seraphine's story was one of the most intense stories I've ever read. I mean, I felt the intensity on the first page, literally. So how was the writing process for you for the story? That was a tough one. That was that book took me. I had written 200 pages of that book, and then we had an election in America, and Donald Trump became president in America. And I threw out the whole book and I started over because I felt like I had to do something different. It didn't work, because when you write romance
for me, I feel like my work is to always write the world that we're in, that we're living, and the things that we're experiencing. And so for me, suddenly the world was very different, and it was important for me to rewrite it. So maybe that's a little why it's more intense, and it's a more emotional book, I think, than, I mean, all my books are emotional, but it's a different kind of emotion. And I had a young child, and there was a lot of child stuff in that book. So there was just, it was a very, every book is a part of me, and every book is a part of who I am at the time that I'm writing it. And that was a really rough, it was rough. It was a tough time for me. So that's a special book for me. Eu perguntei, gente, eu falei que a história da Serafina é uma das mais intensas. Eu li recentemente, eu senti a intensidade na primeira página. Ai, desculpa, eu não traduzi antes, eu fui perguntando para ela. Ela disse que... Aí eu perguntei para ela como que foi o processo de escrita, né, desse livro, com toda essa intensidade. Então ela disse que ela tinha 200 páginas do livro escritas, e aí a eleição aconteceu nos Estados Unidos, e o Donald Trump, ele entrou como presidente, e ela jogou o livro fora e começou de novo, porque o mundo mudou para ela naquele momento, e a Sarah gosta de escrever os livros no mundo que nós estamos. Os livros, eles são parte do mundo que nós estamos. Então ela sentiu que o livro precisava ser diferente. Ela tinha uma criança pequena, tem bastante referência à criança, né, a filhos nesse livro. Então é um livro muito especial para ela, é um livro diferente. Todos os livros dela acabam sendo especiais e intensos. São uma parte dela, ela disse, mas é um livro diferenciado, né? Eu consegui sentir isso, assim, quando eu li. Sinceramente, na primeira página eu já falei... Meu Deus. É um livro intenso. Intenso do início, meio e fim. É um livro perfeito. Yeah. I even told Sarah, one friend of mine, that I was reading this book, and I read it in one night because I needed to like see how it was gonna end. And I read it before, but it's been a long time, so I knew we would be speaking today, so I'm gonna read it again. So I felt this intensity, this thing that is different, you know. So we can feel it through the pages. It was a book that was very much about how the world treats women and how women have to survive, women as survivors. And it was important to me to write that book. I've always written survivors, but Sarah is really special. And she comes back in Bombshell. I mean, bringing Cecily back in Bombshell brought Sarah back, and all of the Soiled Sisters and Mal. And it was really nice to revisit them and see them happy again. Eu falei para ela, né, isso que eu tinha falado para vocês, de sentir a intensidade, e ela falou que é um livro, né, que mostra essa dificuldade das mulheres, como o mundo trata as mulheres, e como a Serafina é especial, ela é uma mulher muito forte, e ela volta em Bombshell, que é o lançamento que a gente ainda não tem no Brasil, mas ela volta com a irmã dela, porque é a história da irmã dela. Não li ainda. Foi bem legal. I have it here, the UK edition. That I bought. Yeah. But I haven't read yet. I'm really excited. The US edition is here. Yeah. Essa é a edição americana, gente, que ela tá mostrando. Eu comprei aqui na Amazon a edição do UK do Brasil. Vamos torcer. Continua agora você, Stephanie. Yeah. So, in Rules of Scoundrels, where did Georgiana come from? Because I remember specifically writing, because I knew her on the Casino series, and I was like, oh, Chase, and it's so hot. He's so, oh my God, that's gonna be man, I was waiting for this huge Russian bad guy, and then she was a hell of a woman, and I was like, my God, I did not see that coming. So where does this idea came from? I had the idea when I was writing 11 Scandals to Start to
the 11 scandals in the Numbers series, in Love by Numbers, because I knew Georgina was going to be so important in that book, Yes. and I couldn't leave her, right? She had to take the world by storm. And so I knew she would come back. And then when I had the idea for the Casino series, and I realized that what I wanted to do was take, in historical romance, right, especially, there's always the series and there's the big Duke at the end, right? The one you've been waiting for. And I thought, well, could I do this? Like, can I pull this off? Like, really be able to trick readers into thinking that they're waiting for a big Duke, and then give them, Georgina, or give them a woman. And then I thought, well, if I'm going to do that, it's obvious who it has to be. And that became the tradition of my books, is that every series begins with a character from a prior series, right? Or every series includes a major character from a prior series, so that if you read all of them, you get extra joy. Yeah. Eu perguntei para ela, né, sobre a Georgiana, que é o Chase, né? Spoiler alert, que é o Chase, o personagem do... Spoiler alert. Spoiler. It's a big one. Que é o personagem do quarto livro, né? Não Julgue uma Dama pela Capa. E eu perguntei de onde veio essa ideia, e ela falou que a ideia já surgiu quando a Georgiana quando a Georgiana aparece no segundo livro da série Números do Amor. Então, ela sabia que a personagem seria especial, que seria uma personagem forte. E assim, como na série sempre tem um duque, né? A gente sempre espera um duque no final das séries, o grande cara no último livro. Eu mesmo esperava. Por que não colocar a Georgiana neste lugar? Então, ela sabia que teria que ser a Georgiana ali. E é uma tradição, ela começou uma tradição ali. Então, as séries dela sempre começam... O primeiro livro é sempre de um personagem que já apareceu na série anterior, né? Então, começou uma tradição. E aí, se você lê todas as séries na ordem de lançamento, você ganha aí uma alegria extra. Que alegria, né? Lê, agora é com você. Eu vou perguntar para ela da onde é que veio a ideia das Irmãs Perigosas, né? O que é que inspirou a Sarah. Sarah, Dangerous Sisters. Where did the idea come from? They're the Kardashian sisters. Wow. Oh my God! I did not see that coming. The whole series. That series, Scandal and Scoundrel, is each book is focused on a celebrity scandal, an American celebrity scandal, right? So the beginning of Sophie and King's book is there was a time when Solange Knowles, Beyonce's sister, punched Jay-Z in an elevator, and so that's the start of the whole series. But the idea was, Cecily was Khloe Kardashian, and there were, and each of the characters had a kind of, and then Kanye West is Derek, I forget his name, but the bad guy in one of the books in Scott in the Dark. And so so what I did was I sort of built this whole series around different celebrity scandals. And then Scott in the Dark is about, right when I was working on it, there was a big leak of celebrity cell phone pictures, and they released a bunch of nude photographs of celebrities. And so I wanted to talk about, the way that the world treats women's bodies and takes them from us and shames us for them. And so, the Dangerous Daughters are the Kardashians, though. My God, that's really amazing, because when I got together with Soraya to discuss the questions, what we would like to ask you, and she was like, I wonder where the sisters came from. Mm-hmm. And I told her, like, I really like Lillian's story because it's so nowadays. It's so like nude selfie just like leaks out. Where's the confidence? Where's the respect? And it's so like nowadays. And now you tell me this, and I'm like amazed. I did not see that coming.
Well, ela disse, gente, que as irmãs, elas são inspiradas nas Kardashian, né? Então, assim, a série inteira, ela é inspirada em Incrível. escândalos dos famosos que iam acontecendo. Então, a Sophie, ela... a Sophie Socano, né, o Marquês, ela é a Solange, a irmã da Beyoncé, socando Jay-Z no elevador há uns anos atrás. Quando a Lilian, né, a pintura da Lilian é sobre algum escândalo que vazou foto nua. Então, assim, ela pegou escândalos de celebridades e transformou numa série. Gente, achei fantástico. Tô impressionada. Fantástico, fantástico. Eu nunca imaginei que ela pudesse ter feito Nem nunca. When I discovered it, I love it. Talking about Lilian, how was to you to work its subject? all right. How was it for me to what? To work its so delicate subject. Oh, you know, I wanted to write. I mean, Lillian is really hard because, well, she wasn't difficult but she's so lonely, right? She's so alone for her whole life. And I don't write characters like that because I like to write friendships. I like to write women's communities. But that book is really special to me because it tackles so much important stuff about bodies and shame and the way that we give ourselves to people and the way we make mistakes and then are punished for them, and who gets for those things. But also it's the story in finding Alec. Yeah, and falling in love, yes, but also finding the Talbot sisters and finding a group of girls who will stand by her, which is so important in life. A Lê perguntou sobre o livro da Lilian mesmo, como que foi para ela trabalhar com um tema tão delicado, né? Que é ela ter essa intimidade violada, essa confiança, né, quebrada. E ela falou que a personagem da Lilian em si é uma personagem fácil, mas ela é muito solitária, ela não costuma estar. Mas a história da Lilian, a jornada da Lilian, acaba sendo sobre a... Ela encontra esse grupo de irmãs e amigas que vão dar um suporte para ela, que vão, em quem ela pode confiar, que vão ajudá-la. Então, a história da Lilian acaba sendo sobre isso. Gente, minha conexão está horrível. Vou tentar ir até o final, estou até assustada aqui. Gente, vou perguntar a ela, aquela cena fantástica da piscina, quem leu o Clube dos Canalhas, se ela se inspirou em algum hotel, algum local. Sarah, in Rules of Scoundrels, there is a scene of the fantastic swimming pool. Have you been inspired by any beautiful hotel? Oh, that's a good question. Have I been inspired by a beautiful hotel? Oh, you mean for the casino? No. The casino is designed as every beautiful place that anyone's ever been. It's designed as a location where in every book you would open a new door in the casino and see a new piece of this world. So this is a long time ago, you guys. So I think so in Bourne's book, it's the stained glass.
right? Which is inspired by a church in Belgium. And then in the second book, there's the casino floor. Like, you really spend time in the casino. And I had spent a lot of time in casinos in Las Vegas. And then the third book is all boxing, right? So I got really interested in boxing and how like really extravagant boxing matches can be. And then the fourth one, well, I guess you open the door to the outside world, because there's the pool in the fourth book. And that's inspired by a real swimming pool from the early 1900s here in the United States, in California, at a place called Hearst Castle. And it exists, and it's just wonderful. Vamos lá, gente. Ela explicou, na verdade, a inspiração sobre o cassino inteiro, né? Sobre a série do cassino inteiro, porque ela se inspira, na verdade, em várias coisas. É como se você, na hora que entrasse no cassino daquela série, você mergulhasse, assim, no mundo. Então, no primeiro livro, que é o livro do Borne e da Penélope, o cassino, ele é inspirado tem aqueles vitrais, né? E aí os vitrais, eles são inspirados numa igreja na Bélgica. No segundo livro, né, que é o livro da Pipa, ela se inspirou nos cassinos mesmo, que é um livro que passa mais ali. Então ela se inspirou nos cassinos de Las Vegas, que ela passou o tempo ali. No livro do Tempo, ela se inspirou muito em boxe, né? Então ela pesquisou bastante sobre boxe, sobre os rings e tal. E no quarto livro, que é a piscina, que a gente quer saber, ela se inspirou numa piscina do século XIX, um lugar verdadeiro lá na Califórnia mesmo, que se chama Hearst Castle, que é um lugar assim bem chique, bem bonito. And that's a good question, because I think you hit on something that's important in my books, which is I really love a set piece, like a really big setting. And so often in my series, there's one or two things that will keep coming back and be important, that are the place where everything happens. And, in the Bare Knuckle Bastard series, it's all the rooftops. There's so many rooftops, right? And in Bombshell, in Hell's Bells, which is the new series, there are multiple places that you'll meet and find and hopefully want to spend time in. So. Ela disse que é uma pergunta muito boa, essa que a gente fez, porque para ela é muito importante essa ambientação, muito, muito importante. Então, na série dos Bastardos, né, que ela tem, que a gente já tem 2 livros no Brasil, é tudo sobre os sótãos, né? Então, as coisas acontecem ali nos sótãos, e no Bombshell também tem uma ambientação mais específica, que ela espera que a gente conheça em breve aí, para ficar com vontade de conhecer os lugares também. Gente, olha só, se a live cair, eu vou retornar, porque ainda faltam algumas perguntinhas, e a Sarah disse que vai fazer com a gente, né? Ela não falou, mas eu tô achando que ela vai fazer. Sarah, if the live shuts down, we're just gonna return because of Instagram. Okay. Gente, vou perguntar a ela agora ela acabou de falar sobre a série dos Bastardos Impiedosos, que a gente já tem o livro 2 aqui, né? 1 e 2, ainda vai ser lançado o 3º, né? Aí eu vou perguntar a ela a respeito do contrabando, né? Que eles faziam congelados e depois descongelavam aqui, se isso é só ficção, ou se acontecia mesmo, se foi por pesquisa que ela descobriu. Sarah, in Bare Knuckle Bastards, you say that smuggling was done by freezing the items to be smuggled. Mm-hmm. Whiskeys, spices, fabric. Was that a real thing or just in fiction? So ice ships were real. I did so much research on the frozen water, how we moved ice around the world, because, ice is essential to food and, preservation. By the 1830s,
ice was necessary in a lot of places, but you have to get it from places that are cold. And so in the summer, you know, you have to ship it in, and it would come in to England on boats, and but it would melt along in, you know, as it came in, and the boats would arrive they'd come up the Thames, sinking, like basically the water inside the boat was sinking the boat, the ice melt. And I never found evidence that there was smuggling happening inside these boats, but I thought, well, Why not? why not? I mean, there could be, because there was so much water in there. Nobody would be able to go in and inspect the boats or inspect the ice. So I made that up, but I hope it's true. If not, and I find a time machine, I'm going back to start this as a crime ring. Yeah, I think it's a great idea. Ela disse, gente, que naquela época era muito difícil, né? A gente não tinha aí congelador, essas coisas, né? Então, gelo era... as lascas de gelo, elas eram reais, né? A gente não tinha os cubos de gelo. E lá pelos anos de 1830, o gelo já era necessário. Mas você tinha que importar o gelo de lugares gelados. Então, esse gelo, ele vinha desses lugares por navios, mas assim, eles derretiam no caminho, e a própria água, né, o próprio gelo derretido, ele afundava o navio. Então, ela não achou evidências de que existiam coisas, né, sendo contrabandeadas nesses blocos de gelo. Mas ela pensou, por que não? Né? Por que não colocar ali nos blocos? E assim, ela espera que seja verdade. Se não for verdade, ela tiver uma máquina do tempo, ela vai voltar no tempo e vai contrabandear as coisas neste jeito, porque eu acho uma ideia muito inteligente, pessoalmente. I think it's very smart. Thank you. So, as a person who read most of your books, I'm just gonna speak in Portuguese first. Eu vou perguntar para ela, gente, sobre as referências à mitologia grega que ela faz nos livros. Que ela sempre tem alguma referência, algum deus grego, alguma coisa assim. Então, eu vou perguntar de onde vem essa inspiração. So, as a person who read most of your books, Sarah, I noticed that there's a common thing features them that is the reference to Greek mythology. And where did that came from? I think you're a huge fan because there's a lot of it, but tell us more about it. Yeah, the Greek myths were a big part of when I was young. I mean, I'm a romantic, right? I read romance novels. So those stories, those epic stories were so transformational for me as a reader when I was very young. And so it made sense that I would use them in my texts, especially because I write during a time when people in England were very fascinated by Greek mythology. So it felt historically appropriate. But also, I'm really interested in mythology in general, and in myth as, I think genre and myth go together, romance and myth go together. And one of the things that I think is interesting is that myth is oral history, right? It's oral. These stories are told over and over through time, and they change, right? There are 20 different versions of the Minotaur myth. So why not a version where the romance is central, right? Why not? If I like the idea that I'm joining this long line of storytellers with these myths. Oh, it's so romantic. Oh my God. Ela disse, gente, que ela cresceu, né, lendo mitos em contato com a mitologia grega e em contato com os romances. Então, ela é uma pessoa romântica. E para ela fez sentido historicamente, porque ela escreve numa época em que, aqui na Inglaterra, as pessoas elas eram muito fascinadas, né, nos séculos passados pela mitologia grega, então historicamente faz sentido. E por que não
já que romance e mitos, né, combinam muito, e mitos são histórias contadas, né, que passam de geração em geração e vão se transformando, por que não colocar isso nos romances dela e ela fazer parte dessas pessoas, né, tornar o romance parte desses mitos e ela fazer parte dessas pessoas que contam e que perpetuam os mitos gregos. Eu achei, assim, muito poético. Poético, muito lindo, lindo, lindo. Stephanie, agora eu acho que a gente já vai começar a fechar, né? Acho que Vamos sim. fazer. Faz agora a sua última, depois a Lele e eu faço a minha última. Okay. So, Sarah, this is my last question for you. Do you have a writing routine? Do you have... I should have a better one. I spend a lot of time cooking the book. So I do a lot of work. It takes me about 9 months to write a book, and it starts with about 3 to 4 months of what looks like not writing at all, but is, reading, watching movies, going to museums, what we call filling the well, and trying to get as much information that I can about whatever I'm writing about, but also thinking about characters, thinking about plot, thinking about what inspires me in that time. And then I start to write, and it becomes, and I try to write every day when I'm writing, but I don't always. And so I get, as I get closer and closer and closer to my deadlines, I write more and more and more. And then by the end, I'm writing, 12 or 14 hours a day. And it's again, awful. Don't do it my way. I mean, those first 4 months are great. but the other parts... I know. Eu perguntei para ela, gente, se ela tem uma rotina de escrita. E ela falou que ela deveria ter uma rotina melhor, que ela leva mais ou menos 9 meses para escrever um livro, né? E primeiro ela cozinha o livro, então durante uns 4 meses ela faz pesquisa, visita museu, assiste filme, faz bastante leitura e escreve algo que não parece uma escrita, segundo ela. E aí depois, né, de coletando informação, pensando em personagem, em enredo, como ela vai desenvolver, ela começa a escrever. E aí ela tenta escrever todo dia, nem sempre ela consegue. E quando vai chegando perto, assim, né, da data de entrega, ela vai escrevendo mais. E lá pro final ela tá escrevendo aí 12, 14 horas por dia, mas ela não recomenda. Não recomenda porque... I don't recommend it. It's work. It's work. It is work. Yeah. It is. It's pretty great work, but it is work. Gente, tá avisando que ela vai cair. Se cair, aí eu chamo pra gente terminar. Lelê, termina aí a sua perguntinha. Eu vou perguntar pra Sarah, que a gente falou de tantos livros maravilhosos dela, o que é que ela faz quando ela tem um bloqueio criativo? Como é que ela lida com isso? Sarah, we talked about so awesome book. So I have to ask, how do you deal when you have a creative block? Explica ela que vai cair a live em 2 minutos. When I have a creative block. Explica ela, Stephanie. Sarah, the live is gonna shut down in 2 minutes, and then we return just to finish. Okay. Should we stop now and then I'll answer in the new one, or? Ela tá perguntando se a gente já pode sair e entrar de novo, porque daí ela já respondeu. Acho melhor, Okay. Melhor, então vamos fazer isso. Ok. Rebeca, me dá outro telefone. Okay. Vou fechar aqui, gente. Já trago todo mundo de novo. Vamos lá, vou chamando a Sarah. Ai, meu Deus. Muito lindo. Não tava assim, né? O Instagram tava tão bonzinho. Mas acho que é porque é mais de 2 pessoas. Hello again. Yay. Thank you for coming back. Of course. Thank you all for coming back. I think that when we are in more than 2 people, Instagram just shuts down. There you are. Good.
So should I just start answering? Would that be helpful? Okay. Yeah. So the question was, what do I do when I have a creative block? And Yes. the answer is that because of the process that I described earlier, I never have very much time to have a creative block because I'm on deadline at that point. And so my work is very much about, I count my words very carefully, and I make, I just move so everything is in different places, but I make these grids, and each little box is 100 words. And so when I'm stuck, I make myself write 100 words, and sometimes 100 words is terrible and it has to be thrown out, but usually it like just gets you going enough that you can keep going. I try really hard. I like to think about the idea. I don't outline or plan my books in any way. So I really enjoy the idea that what I write today, like if I start a chapter today, that chapter will be different than if I started it tomorrow, right? And so I like to think about that. I give myself permission to sort of be messy, because tomorrow the chapter would have been different anyway. So I might as well just write today and see where I go. I have a chaotic process and it doesn't work for everyone, but I think 100 words is 2 or 3 sentences. It's not very much work, but it's just enough to feel like you have done something. You've put something on the page. So I also watch a lot of Peaky Blinders. I don't know if you have that in Brazil, but you should get it there. We do. Ela disse, gente, que o processo criativo dela, ela não pode ter um bloqueio criativo, porque ela não tem tempo. Então, ela trabalha, né, de acordo com aquilo que eu tinha comentado com vocês. Ela não tem tempo, porque ela tem sempre um prazo para cumprir. Então, ela faz uma planilha em que ela conta palavras e ela se obriga a escrever 100 palavras, né? Uau! Então, assim, às vezes não vai bem, mas 100 palavras são umas 3 frases, então pelo menos ela sente que fazendo dessa forma, o negócio flui bem, né? Acaba fluindo mais. E ela se permite ser bagunçada, porque se ela começa um capítulo hoje, ele vai ser diferente do que se ela começasse um capítulo amanhã. Então, ela se permite essa bagunça. O processo é meio caótico, mas acaba funcionando para ela. E ela também assiste Peaky Blinders para ajudar. That helps too. Gente, eu vou retornar lá nos Bastardos Impiedosos. Vou perguntar para ela se a ideia de fazer os 4 filhos nascerem no mesmo dia, se ela realmente quis fazer a gente acreditar ou se era tipo uma feitiçaria, uma audição lá com o pai do rapaz lá, o Duque, né? Sarah, again in Baraknatluk Bastards, 4 sons were born on the same day. Yes. Did you want to lead us to believe in fact or in kind of the curse? Oh, I don't think it's a curse. Do you think it's a curse? I mean, this goes back to the mythology question. I wanted to tell a story that seemed impossible, right? And I wanted to give that series a real fairy tale feel. Wicked and the Wallflower, many people don't notice this, but it's actually a retelling of the Rumpelstiltskin story. And then Brazen and the Beast is Beauty and the Beast sort of twisted. And so I wanted to play with fairy tales without being obvious about it. So I wrote my own. Ela disse que ela não considera uma maldição.
Mas voltando na questão dos mitos, ela quis contar uma história impossível de acontecer. Então, 4 filhos nascendo no mesmo dia é uma coisa difícil. E nessa série ela brinca com contos de fada. Então, o primeiro, né, livro, ela é sobre a lenda do Rumpelstiltskin, que eu não sei se no Brasil a gente conhece muito essa lenda, mas ele teava, né, coisas, daí muda para fio de ouro. Eu lembro dele na série Once Upon a Time, né? E aí ele é um personagem bem central lá. E o segundo livro é o Conto Invertido da Bela e a Fera. Então ela quis brincar aí com contos de fada. Mas essa questão não é uma maldição, e sim uma brincadeira mitológica. Is Daring and the Duke is the third book out in Brazil? Not yet. Not yet. So I won't spoil it. But there's the series connects, and there's a beginning and an end. There's the past and the future, right? So you get the whole arc. I read this. I read this. It's fantastic. Thank you. I'll tell them that. Ela disse que, como o terceiro livro ainda não saiu no Brasil, né, o terceiro dessa série dos Bastardos, ela não vai estragar, mas existe ali uma ligação final, então tem um passado com presente, mas ela não vai estragar, né, para não dar um spoiler. Não. Lê, tem alguma consideração que você queira fazer? Que é uma pergunta aí que ficou perdida e você quer fazer? É a hora que a gente vai terminar. Não, já fiz todas. Só agradecer a ela mesmo no final. Então, e você, Stephanie, tem alguma perdidinha aí que você queira fazer? Então, não. Vamos agradecer aí. Que eu agradeço no final e a gente fecha. Ok. Lê, pode começar. Sarah, what's so special have you here? Thank you one more time. Thank you for having me. This was amazing. Thank you all for reading, and thank you for loving the books, and for all of your messages on Twitter and Instagram and Facebook. It's so, I love you all so much, and I cannot wait to get to Brazil, which is the second that I can get out of this country. I will find myself to Brazil. I stayed there. Yeah, I was supposed to come for a big book event in 2020, and here we are. So hopefully they'll invite me back. Yeah. Sarah, I'm very grateful too. For me, it's an honor to speak with you. To have my questions answered by you is really special. So thank you for your time, for being here with us. Your Brazilian fans really love you as well. Your books are very loved. Everybody just posted. When sometimes I read it, I post it on Instagram. Everybody, I love this book. I love this book. And it's a Sarah MacLean book. So thank you so much for being here tonight with us. Thank you. And thank you for translating. You were amazing. Thank you. Gente, ela agradeceu, Sarah. Falou que ama todos os fãs. Eu falei para ela também que a gente ama ela de volta, que os livros dela são um grande sucesso no Brasil, que todo mundo sempre, né, diz que adora os livros dela, e ela não vê a hora de ir para o Brasil. Ela tinha um evento lá em 2020, né, mas que ela não pode esperar ir para conhecer acabou. A gente, participar aí de algum evento no país também. Sarah, I'd like to thank you for spending the Friday night with us. We all had an amazing time. Thank you. Me too. I hope we can keep in touch, and please keep writing that you will read your masterpieces. Thank you again, Sarah. Thank you. You are sensational. Oh, thank you for having me. This was amazing. Thank you, Sarah. Take care. Bye, Sarah. Bye. Thank you. Agora, Lelê, faz o teu sorteio. Pronto. Eu vou explicar como é que vai funcionar dessa vez, como são 6 vencedores. Aqui na live eu consigo ter o controle de todo mundo que está online, assistindo a live. Eu tirei foto em 2 momentos, inclusive, um pouquinho no meio ali da live, agora no final. E o que é que eu vou fazer? Eu vou sortear 10 nomes, são 6 vencedores, mas geralmente sempre tem alguém que não cumpriu as regras, então eu vou ficar com 10 nomes aqui.
Vocês vão ver aqui os nomes sorteados. E eu vou conferir um a um quem cumpriu as regras e coloco nos stories quem foram os 6 que cumpriram as regras, por ordem do sorteado, certo? Se eu chegar no quinto e, por exemplo, o 6º não cumpriu, aí o 7º que eu sorteei, se tiver cumprido as regras, vai ser o vencedor. Vamos começar. Deixa eu mostrar aqui. Vocês querem que eu saia para ficar mais fácil, para ficar maior a tela? Acho que tá dando pra ver, não? Dá para ver? Acho que sim. Vamos lá, o primeiro. Ou a primeira. Larissa Caroline F. Deixa eu anotar aqui. Olha aí, olha a sorte, hein, gente? Olha a sorte, hein? Se a Larissa tiver cumprido tudo direitinho, ela vai ser a vencedora do box. Deixa eu fazer mais um. Já que você tá aqui, anota pra mim, porque aí eu consigo sortear mais rápido. Vamos lá, mais um. Igor Silva 8345. Também comentou direitinho. Bora mais um. Aline Macedo. Aline _ Macedo. Queria agradecer, tá? Marli _ MPP. A quarta. Ó, por enquanto a gente já tem Larissa _ Caroline F. Igor Silva 8345. Aline _ Macedo. Marli _ MPP. Vamos lá, eu vi que Igor já tá aqui na live, Marli também. Deixa eu sortear mais um. Ó, a Aline foi sorteada de novo. Vamos sortear mais uma vez. Que sorte é essa, menina? Meu Deus, menina. Que isso? 2 vezes. Igor de novo. Eu queria ter a sorte desse pessoal. Gente, mas vocês estão muito sortudos. Wanda _ Gomes _ 178. Mais um, vamos lá. Já vi que Larissa Caroline tá aqui na live também. Se tiver cumprido tudo direitinho, vai ser a vencedora do box. Ê, Larissa, aí sim! Gente, ainda dá tempo. Segue lá, faz o que tiver que fazer, gente. Olha lá. A hora é essa. A hora é essa. Imagina se sorteado não levar. Pelo amor de Deus. @Duda G S Ramos. Gente, eu esqueci de falar para vocês, mas a Arqueiro doou 3 livros desses. Vocês viram lá que a gente marcou. Queria fazer um agradecimento, né, ao Fernando, que ele doou os 3 livros, o dos Bristol. E, gente, eu tô tão nervosa que eu não estou conseguindo lembrar nem dos livros que estão na série. Mulheres Pioneiras 1 e 2, não foi isso? O livro novo do Isso. Bridgerton. Isso. Ó, por enquanto, a gente já tem os 6, que é Larissa _ Caroline F, Igor Silva 8345, Aline.Macedo, Marli MPP, Wanda Gomes e Duda GS Ramos. Agora eu vou sortear mais 4, só por precaução, caso algum desses não tenha cumprido a regra, que aí eu passo para um. É mesmo, Elaine? Ele foi sensacional. Nos deu maior força. Ó, só tem que agradecer. Gabriele Pezin, se alguém não tiver cumprido a regra. Manda
Chilinski, também se alguém não tiver cumprido a regra. Ó, a Duda tá aqui, a Duda tá aqui, a Duda tá aqui. A Duda tá entre os 6. Viva a Tô leitura, vendo. também se alguém não tiver cumprido a regra. Ele é minha leitora. Inclusive, Stephanie, como é que faz pra ler quando a gente tá lendo Julie? Ai, menina, mas eu tô vibrando nos memes. Eu quero todos. Eu tava na cena da carona e, assim, pelo ponto de vista dela, eu tava super contente. Aí eu passei pelo ponto de Gente, mas vista eu tô dele. printando Terapeuta. tudo. Eu tô... Só você pra me fazer ir pro Twitter. E a Aline de novo. Aline! Que isso? Me passa um pouco dessa sorte aí, se participar de um. Janaína Gonçalves. Se algum dos outros não tiverem cumprido, também tá aqui, certo? Eu vou agora sair da live, conferir as regras direitinho e coloco nos stories marcando vocês. Certo? Meninas, obrigada, muito, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada pela oportunidade de falar com a rainha. Eu tô tão feliz. Deu tão certo. Gente, eu tô tão nervosa. Olha, foi um sucesso, mas mais da metade do sucesso é vocês estarem aí com a gente. Né, Stephanie? Né, Lê? Obrigada. Com certeza. Então, Obrigada para todo mundo que só ficou. tenho A que live agradecer. bombou o tempo inteiro. Foi, assim, maravilhoso. Eu já tô com a Emma Litt, já marcadinha para dia 23, dia 21, né, desse mês, ela escreveu As Damas Ousadas. Eu vou abrir uma ELC desse primeiro livro dela, para a gente já ter uma introdução, porque ela não é muito famosa, então a gente saber certinho, né, quem é, a dinâmica da escrita dela. E já temos marcadinho, certinho, bonitinho, Loretta Chase com a gente. Ela entra com a gente em abril, né? Podem esperar aí que já vou pensando aí perguntas, o que é que ela vai falar. E já tem uma outra para depois da Loretta, que vai ser assim, o must. Aí isso aí, mais para frente eu vou falar. Preparados para quem Pra está essa notícia. chegando. Vocês não estão preparados. Vai quebrar a internet. Beijo para todo mundo, gente. Muito obrigada. Obrigada. Parabéns aos vencedores. Desculpe toda a confusão do início, mas a gente ao vivo, internet, é isso aí. Infelizmente, coisas que a gente não consegue... não foge ao nosso controle, a verdade é essa. Sim. Obrigada a todo mundo.